E aí, pessoal do canal Matemática Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos analisar um fundo imobiliário muito queridinho por alguns, odiado por outros, chamado HCTR11, tá? É o Hectare Capital. Como vocês sabem, pessoal, o objetivo desse canal é trazer uma análise matemática e estatística dos resultados aí tanto de fundos imobiliários, quanto de ações, quanto de títulos de renda fixa, né? Como a maior parte dos meus recursos, do meu patrimônio, está alocado em fundos imobiliários, então eu devo trazer um conteúdo um pouco mais voltado para essa classe de ativo aí nos próximos vídeos, beleza? Pessoal, sem muita enrolação, vamos direto aqui para o conteúdo, porque a gente tem bastante análise aí para conversar, tá bom? Antes de tudo, deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Como eu já falei antes, é uma análise tão somente dos resultados que o fundo apresentou aí nos últimos anos, beleza? Pessoal, como vocês podem ver, essa aqui é a tabela base do HCTR11, né, com os principais indicadores aí. Acreditem, compilar todas essas informações não foi nem um pouco fácil, nem um pouco rápido. Então eu já peço aí de antemão que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal, já que vocês terão aí muito conteúdo bacana relacionado a investimentos, beleza? Bom, indo direto ao ponto. Eu separei aqui alguns indicadores fundamentalistas do fundo, né? O nosso dividend yield, o rendimento em reais, a cotação no mês, o valor patrimonial no mês e o preço sobre valor patrimonial, né? No mês. Eu também achei muito bacana separar, muito importante separar a alocação dos ativos desse fundo por indexador, né? Então eu separei aqui o IPCA, o CDI, o IGPM e o INPC. Eu também trouxe aqui os indexadores econômicos, né, os principais, o IPCA no mês, o IPCA acumulado, o IGPM no mês, o INPC no mês e a meta da Selic no mês, beleza? E por fim, pessoal, uma análise também muito bacana, muito importante, é em relação à alocação dos ativos do fundo ao longo do tempo por segmento, certo? Então a gente tem aqui, no caso do HCTR11, multipropriedade, loteamento, incorporação, shopping corporativo, outros fundos imobiliários e uma classe aqui de outros que se encaixa outros tipos de investimentos, como o próprio caixa, etc. Beleza? Bom, indo aqui direto para o primeiro gráfico, nós vamos ver bastante gráfico aqui nesse vídeo, tá? Nós temos aqui a alocação dos ativos do fundo por indexador. Então a gente percebe que lá no início do fundo, pessoal, uma observação importante, tá? O fundo ele teve início alguns meses antes de outubro de 2019. Porém, os dados passaram a ser divulgados de uma maneira um pouco mais coerente e consistente a partir desse mês. Por isso que eu comecei a utilizar como data inicial outubro de 2019, beleza? Bom, em verde aqui nós temos o IGPM, em amarelo o CDI, em azul o IPCA, tá? Os três principais indicadores do fundo. A gente percebe que no início do fundo, nos primeiros meses aí do fundo, primeiro ano do fundo, a maior parte dos ativos, dos CRIs, né, dos certificados de recebíveis imobiliários, estavam atrelados ao IGPM, né? Então a gente vê aqui que até aproximadamente dezembro de 2020, janeiro de 2021, grande parte dos CRIs desse fundo estavam indexados ao IGPM. A partir aqui vamos ver aqui de abril de 2021 e julho de 2021, a gente vê que houve uma tendência de redução da parcela de IGPM do fundo e um incremento em contrapartida do IPCA, né? Até porque essa foi a fase que o IPCA começou a disparar. O nosso índice inflacionário começou a aumentar, né? Um período pós-pandemia aí. Pós-pandemia não, né? Período durante pandemia. Eu achei bacana trazer aqui, ó. A gente percebe que de agosto de 2021 a outubro de 2021 teve um boom gigantesco em CRIs atrelados ao IPCA. Então eu separei aqui, ó, eu já deixei separadinho o relatório gerencial do fundo de setembro e de outubro de 2021, né? Vamos dar uma olhadinha em setembro de 2021, né?
a gente percebe aqui que no comentário da gestão, em setembro o fundo alocou um total de 264 milhões, sendo 87 milhões um aumento de posição em ativos que já estavam em carteira, né, e 177 milhões em novas operações. Aí percebam o seguinte, pessoal, do total alocado, 92% foi em CRIs, né, sendo 58% cotas seniors e 22% subordinado. Há uma taxa média de inflação mais 10,6%. Então perceba que a maior parte aqui dos CRIs adquiridos nesse mês, né, foi atrelado à inflação, ao IPCA. A gente tem até uma tabelinha aqui, ó, onde a gente verifica que a maior parte do indexador aqui de setembro de 21 foi o IPCA. E em outubro, a gente percebe a mesma situação, né? Eu vou pular aqui o comentário e ir direto para a tabela. A gente percebe que a maior parte desses indexadores foi o IPCA de fato, né, em uma quantia significativa. Então a gente percebe o porquê, né, desse pulo gigantesco aqui de agosto de 21 até setembro, outubro de 2021 também. E a gente percebe também que esse cenário aqui, de setembro de 21, ele se permanece até hoje, né? Então hoje aqui em julho de 2022 nós temos aí mais de 80% dos CRIs desse fundo atrelado ao IPCA. Eu vou pegar aqui, ó, julho de 2022, né? A gente pode ver aqui, ó, deixar destacado, que nós temos hoje 89,8% dos CRIs atrelado ao IPCA e somente 6% ao IGPM, né? Tá aqui. Se a gente for verificar no começo do fundo, né? Perceba a grande diferença que havia. 72% em IGPM e 25% em IPCA, né? Isso inverteu ao longo do tempo e hoje o IGPM representa uma parcela muito pequena dos CRIs desse fundo. Beleza? Eu acho legal esse tipo de comparativo de evolução dos indicadores, porque isso demonstra como que a gestora do fundo, atua nele de acordo com os cenários macroeconômicos, né? Então a gente percebe que a gestão se movimentou e acabou aí alterando o seu principal indexador, beleza? Pessoal, no segundo gráfico aqui eu trago um comparativo entre o dividend yield do fundo, o IPCA do mês, tá? Não é o IPCA acumulado, e o GPM do mês também. Eu acho importante esse tipo de análise porque ele demonstra pra gente a estabilidade dos dividendos entregues pelo fundo, né? Então a gente percebe aqui, ó, vamos pegar aqui. Aqui a gente teve um boom do IGPM, né? Só para destacar, né? A linha verde representa o IGPM, né? A linha roxa aqui representa o dividend yield e a linha azul o IPCA, tá? Então vamos lá. Aqui em agosto, setembro de 2020 teve um boom do IGPM, né? Foi aproximadamente aqui, ó, nesse período aqui, ó. E a gente percebe que teve uma forte tendência de queda do IGPM após esse pico, né? Apesar de ter registrado aí um outro pico aqui em maio de 21, mas a partir desse mês, especificamente falando, setembro de 2020, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, setembro de 2020, cadê? Aqui. A gente percebe, olha só, que o IGPM representava 58 e depois passou a representar 45, tá vendo? No mês de outubro. Depois ele teve uma leve subida para 52 e olha só, logo em seguida, 33, 33, 24. Então a gente percebe que a partir dessa tendência de queda do IGPM, a gestão se movimentou e passou a adquirir novos CRIs, novos ativos indexados a outro tipo de indexador, né? Ao IPCA e uma pequena parte ao CDI também, né? Outra situação importante, né? A partir de, vamos olhar aqui um cenário um pouco mais próximo, né? De agosto de 21, então a gente está falando aqui, aproximadamente aqui, ó, agosto de 21, o fundo já tinha uma grande participação de inflação, né? A inflação representava a maior parte dos indexadores do fundo aqui. E a gente percebe, olha só, que o yield do fundo ele se manteve extremamente estável, né? Até mesmo aqui, ó, quando houve essa queda do IPCA, né, entre outubro de 21 e janeiro de 22, o fundo manteve aí um yield, ó, de 1,28, tá vendo? Logo após aqui, né, em março de 22 a gente teve o boom da inflação, né, um dos maiores valores aí dos últimos anos. Acabei não adicionando aqui, vamos só verificar, foi de 1,62 no mês, né, pessoal, um valor extremamente alto aí da inflação.
E o fundo ele manteve-se estável, né? A gente percebe que no mês seguinte teve um pequeno aumento do yield, né? Adicionar aqui também esse valor aqui de 1,65, né? Então a gente chegou num pico aí de 1,65% de dividend yield. E após esse mês, pessoal, março de 22, o IPCA apresentou uma forte tendência de queda, né? Percebam aqui que ele foi só caindo, né? Em maio de 21 foi para 0,52 e agora nos dois últimos meses, né? Julho e agosto, ele registrou uma deflação, né? Uma deflação de 0,68 em julho e de 0,36 em agosto. Então perceba que ainda que a maior parte dos ativos desse fundo estejam indexados à inflação, mesmo com a queda abrupta aqui, né? Em questão de 4, 5 meses houve uma queda absurda do indicador. O dividend yield entregue pelo fundo se manteve extremamente alto, né? A gente vê aqui que em agosto ele entregou 1,01% de dividend yield, mesmo vindo aí de 2 meses de deflação. Eu acho importante destacar esse ponto, né, pessoal? Porque às vezes alguns investidores, ao adquirir cotas de fundos high yields como esse, né, acabam se desesperando aí com um rendimento um pouco abaixo no mês e esquecem de perceber, de fazer essa análise histórica, né, e entender também que 1,01 em um cenário de deflação é um resultado sensacional, né, pessoal? Bom, dando seguimento aqui, pessoal, senão a gente vai ficar muito, esse vídeo vai ficar muito grande. Eu gostaria de mostrar outros gráficos para vocês com outras variáveis aqui, mas o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então já vamos caminhar para o fim do vídeo aqui. Aqui a gente tem a alocação por segmento. Interessante perceber também a faixa aqui em azul representa a multipropriedade, né? A faixa em verde, o loteamento, e a faixa em amarelo, o setor corporativo. Então a gente percebe aqui que nos 10, 11 primeiros meses do fundo, ele tinha a maior parte dos seus CRIs no segmento de multipropriedade, né? E uma outra parcela significativa em loteamento. E a partir aqui de setembro de 2020, especificamente, ele passou a adquirir novos ativos, novos CRIs, né, do setor corporativo, tá? Então a gente percebe que hoje, né, o setor corporativo representa a maior parcela aqui da segmentação do fundo HCTR11, né, e a multipropriedade uma pouco mais de 20% aqui, né? Vamos verificar aqui a porcentagem exata. Vou pegar julho aqui como referência, né? Então a gente vê aqui que em julho 17,5% só representa multipropriedade, enquanto que o setor corporativo representa uma faixa aí de 42%. Bastante coisa, né, pessoal? Bom, por fim, pessoal, a gente tem um indicador muito importante de avaliar também, que é o custo do fundo, né? Será que ele está caro? Será que ele está barato? Então aqui a gente tem um comparativo entre o valor de mercado, tá, que é a linha verde, e o valor patrimonial do fundo, que é a linha azul. Então a gente percebe, pessoal, que na imensa maior parte do tempo, desde que o fundo foi criado, ele foi sempre negociado acima do seu valor patrimonial, né? Perceba, chegou a ter uma discrepância aqui em novembro de 19 gigantesca, né? De R$ 60 aproximadamente entre o valor patrimonial do fundo e o valor que está sendo negociado na bolsa. Depois a gente teve um certo equilíbrio aqui no início da pandemia, né? Março de 2020 aqui até agosto de 2020. Durante a pandemia, o fundo apresentou resultados muito bons, né? De dividend yield, como a gente pode ver aqui em cima, ó. Aqui, ó, julho de 2020 a dezembro de 2021, um yield de 1,64, 1,72, 1,6, 1,7. Então são yields absurdos, né, pessoal? Yields significativos. E justamente por isso o mercado começou a valorizar muito esse fundo, né? Tanto que passou a ser negociado aí num valor bem acima. Aqui, em fevereiro de 2021, houve uma queda, né, abrupta aqui do fundo. Vamos dar uma olhadinha se há uma justificativa estatística para essa queda. A gente está falando aqui de janeiro de 2021, né? Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui em janeiro de 2021, né? Olha só, pessoal, essa aqui é a linha de janeiro. Veja que o fundo ele vinha entregando aí nos últimos 5 meses yields muito grandes, 1.6, 1.7, 1.5, 1.7, 1.6.
Em janeiro de 2021, olha para quanto que caiu o dividend yield do fundo, 0,70, né? Uma diferença muito grande em relação aos últimos meses. E o que aconteceu com o valor da cota quando isso aconteceu? Despencou, né? A cota despencou aqui. Passou a ser negociada abaixo do valor patrimonial aí, talvez na primeira vez desde a criação do fundo, né? Acho que aqui na verdade teve uma pequena negociação aqui, um fechamento abaixo, né? Mas aqui foi onde realmente ultrapassou a linha azul, né? Então, logo em seguida o fundo já subiu, né? O mercado já subiu o valor do fundo novamente. Para a gente verificar, olha, passou a ser negociado a R$ 150 aproximadamente. Vamos verificar aqui se houve também uma razão para isso acontecer, né? Estamos falando aí de fevereiro, março, abril de 2021. Então, olha só, logo após a queda, né, do dividend yield para 0,7, o fundo já passou a registrar aí, ó, 1,34, 1,3, 1,4. Já foi o suficiente para o mercado entender que o fundo tinha entregado um dividend yield baixo no mês anterior, por algumas outras razões que a gente não vai entrar agora em detalhe, mas que era algo atípico, né? Que o normal do fundo é entregar, como a gente pode ver na linha de tendência aqui do dividend yield, é um yield estável, né? E um yield muito próximo de 1%, até acima dele. Então, o valor do fundo negociado na bolsa começou a ficar um pouco maior, foi caindo uma linha de tendência de queda aqui, né? E aí a gente chega aqui, pessoal, mais recentemente, em maio, né, de 2022, que foi quando o fundo passou a ser negociado no menor valor desde a sua história, desde a sua instituição, né? Pessoal, só uma informação importante, tá? Eu não estou considerando aqui os picos de valores ao longo dos meses, tá? Então, por exemplo, se a gente verificar aqui no Status Invest, a gente verifica, ó, que no fundo já teve quedas significativas, né? Ó, ele chegou a ser negociado já a 23, 27, 20, R$ 24, né? Até recentemente, ó, teve um dia específico que houve negociação de 90 a R$ 97, né? Só que, por que eu não considero essa queda abrupta? Porque aqui no meu hall de dados, eu estou considerando sempre o valor de fechamento, o valor correspondente ao yield do mês, tá? Então, no fechamento, né, do fundo, que é salvo engano, no quinto dia útil, esse foi o menor valor registrado, né? Acho que foi logo em seguida do fechamento do mês de abril, tá? Então ele passou a ser negociado a R$ 105, enquanto o seu valor patrimonial estava na casa dos 120. E percebam, pessoal, aqui na parte final, né, nos últimos 4, 5 meses, que ele continua sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Né? Essa é uma situação extremamente diferente do que a gente vê na história inteira do fundo. Né? O fundo sempre foi negociado acima do seu valor e agora está sendo negociado a um valor bem abaixo. Esse foi o último fechamento do fundo, tá? No último dia útil, que foi no dia 8 de setembro. É 8? Ah, não, acho que foi dia 9 de setembro, sexta-feira, né? E um detalhe importante também, né? O último relatório gerencial divulgado pelo fundo foi referente ao mês de julho. E o mês de julho, segundo o relatório gerencial, o fundo apresentou aí um valor patrimonial por cota de 121,30. Então, esse valor aqui que eu estou colocando para agosto e para setembro é tão somente uma réplica aqui do valor de julho, tá? Porque a gente ainda não tem essa informação. Mas como a gente percebe que há um certo equilíbrio aqui na linha de valor de patrimonial do fundo, eu acredito que não deva fugir muito disso, talvez 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo, né? O que ainda permaneceria o fundo sendo negociado aí extremamente abaixo do seu valor patrimonial. Isso claramente é uma oportunidade, né, para quem gosta desses fundos mais high yield, né, que tem CRIs mais arriscados, CRIs atrelados a segmentos como loteamento, né, multipropriedade e agora a maior parte no corporativo, mas não deixa de ser uma grande oportunidade para quem gosta do fundo, tá? Eu acredito que deva manter esse valor aí nessa próxima semana, do dia 12 de setembro, talvez caindo um pouquinho para 104 ou 107, né? Ainda assim, um valor extremamente convidativo, beleza? Pessoal, esse é o vídeo, tá? Eu trouxe aqui só um resuminho, né, sobre o fundo. A gente tem aqui uma média de dividend
yield de 1,23 e uma mediana de 1,27, né? A mediana, para quem não sabe, é quando a gente desconsidera os picos tanto para cima quanto para baixo, o menor valor e o maior valor. Quando eles saem do cálculo, perceba que o nosso yield aumenta ainda, né? A média de rendimento foi de R$ 1,60, a mediana de R$ 1,57. O valor da cota inicial lá em outubro era de 138, a média do valor da cota ao longo do tempo de 126. Perceba que ela está sendo negociada a 106, né? Está bem abaixo da média. Hoje a cota atual está na casa dos 106,50, né? Esse aqui eu acabei atualizando um dia antes, mas esse aqui está no 106,50. E o PVP atual do fundo está em 0,90, acho que um pouquinho abaixo disso, né? 0,89, 0,88, o que mostra aí que é uma grande oportunidade para quem gosta de fundo dessa característica. E a gente tem aqui, eu deixei até em amarelo, a quantidade de meses existentes para essa análise estatística, né? A gente está falando aí de cerca de 3 anos. É um tempo relativamente curto, né? Que a gente sabe, pessoal, que na estatística, quanto maior o tempo que a gente tem para análise, maior é a chance de acerto da previsão futura, né? Então a gente está falando aí de um fundo mediano, intermediário, né? Nós temos fundos aí como HGLG11, HGCR11 e outros tantos aí que já tem cerca de 10 anos de história, né? Esse aqui está na faixa dos 3 anos. O lado positivo que a gente pode ter desse tempo relativamente curto, né? É que o fundo pegou um cenário pré-pandemia. Então a gente vê aqui que houve um cenário pré-pandemia, né? Aqui ó, em outubro de 19 até março, abril de 2019, é um período pequeno, né? São cerca aí de 6 meses, 7 meses, mas que garante aí uma certa análise pré-pandemia. Já outros fundos, como por exemplo, deixa eu pensar, DEVA11, que também é um fundo que eu acho muito bacana, ele passou a ser negociado durante a pandemia, né? Então a gente não sabe como que esse fundo se comportaria no cenário com IPCA mais baixo, com Selic mais baixa. Lembrando, pessoal, quando eu me refiro à pandemia, né, eu estou me referindo justamente a isso. O IPCA, né, e a Selic, se a gente for observar aqui, ó, no período aí de 2020 a 2019 a 2020, ó, vou pegar aqui, a gente vê ó, que era um IPCA muito baixo, né? O IPCA acumulado, vamos dar uma olhadinha na inflação acumulada. 2%, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3. Então eram inflações muito baixas, né? Perceba que hoje, mais recentemente, a gente está na casa dos 10, né? Então fundos que têm CRIs atrelados ao IPCA tendem a entregar maiores resultados, né? Mas esse fundo específico, mesmo com uma amostra pequena, que seria mais ou menos essa daqui, ó, quando o IPCA estava baixo, né, ele entregou resultados muito bons. Claro, isso tem muito a ver também com a maior parte do indexador ser o GPM no começo do fundo, que foi a nossa primeira análise aqui do gráfico, né? Então perceba, pessoal, para fechar o vídeo, tentei ser curto, mas eu acho que já passou aí dos 15 minutos. São muitos temas para a gente analisar, são muitos cenários. Poderia fazer uma série de outras análises aqui envolvendo outros tipos de indexadores, né? O que alongaria mais ainda o vídeo. Mas eu acho que essa é uma visão muito bem genérica e bem completa, na verdade, né? Do HCTR11 para vocês. Relembrando que essa não é uma recomendação de compra, é tão somente uma análise com base nos resultados que o fundo apresentou, tá? E, enfim, espero que vocês tenham curtido o conteúdo do vídeo e, se possível, pessoal, compartilhem aí com seus amigos que também investem em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa também, porque eu vou trazer um pouco de conteúdo nesse sentido. Para quem curte mais essa análise numérica, estatística, dê esse voto de confiança aí para mim, né? Como vocês sabem, eu sou matemático, tenho essa predisposição a analisar os números de uma maneira um pouco mais histórica, mais estatística, e não no achismo, né? Ah, eu acho que esse fundo é bom, ah, eu acho que aquele fundo não é bom. Não, eu vou analisar friamente os números que o fundo apresentou e é com base nisso que eu tomo a decisão de montar a minha carteira de investimentos, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção e valeu!